Pedro dirigia como em qualquer outro dia, concentrado na longa reta do interior de São Paulo, o sol castigando o asfalto, mas o que ele não tinha ideia era de que aquela viagem, que parecia tão comum, estava prestes a se transformar na mais importante e desesperadora de sua vida. Com seus 40 e poucos anos, a pele curtida pelo sol das rodovias e os olhos acostumados à linha do horizonte, Pedro sentia o volante pesado e quente do Scania, seu gigante, vibrar em suas mãos calejadas, como se fosse uma extensão de seu próprio corpo. Seus dedos grossos, marcados por anos de esforço e pela aspereza do material, apertavam o revestimento desgastado do volante, onde a tinta já havia cedido lugar à pátina do tempo. A cabine exalava um cheiro familiar de diesel misturado ao aroma de café velho e um leve toque de borracha aquecida, um perfume peculiar que Pedro associava à liberdade e à rotina, à vida que ele havia escolhido. Cada imperfeição no painel, cada arranhão na lataria, cada estofamento puído nos bancos de couro, contava uma história silenciosa de milhares de quilômetros, de madrugadas frias cortando o sul, de chuvas torrenciais no nordeste e de poeira fina levantada pelas imponentes rodas no centro-oeste do Brasil. Era um atlas de suas viagens, um mapa tátil de sua existência errante, mas ele nem sonhava que seu mapa estava prestes a mudar drasticamente. Naquela tarde de sol escaldante, que castigava o interior de São Paulo em pleno outono de 2025, o ar pesado e seco parecia ondular sobre o asfalto, criando miragens cintilantes que distorciam a linha do horizonte. O calor, persistente e quase palpável, penetrava a cabine, apesar do ar-condicionado já cansado do gigante, que lutava bravamente para refrescar o ambiente. O suor, fino e pegajoso, começava a escorrer pela nuca de Pedro, escorregando pelo colarinho de sua camisa de flanela xadrez, secando rapidamente com o vento morno que entrava pelas frestas das janelas levemente abertas. A paisagem, que passava arrastada pela janela lateral, era típica do interior paulista, longos campos de cana-de-açúcar que balançavam preguiçosamente com o vento seco, criando um mar verde-dourado que se estendia até onde a vista alcançava. Vez ou outra, surgiam pequenos bosques de eucaliptos com seus troncos esbranquiçados, e, ocasionalmente, uma ou outra fazenda, com suas porteiras enferrujadas e casas modestas, pontuando a vastidão rural. Era uma beleza monótona, sim, mas possuía uma qualidade hipnotizante, que embalava os pensamentos de Pedro para longe, para casa, para sua Ana, com quem dividia a vida há quase 20 anos, e para o pequeno Joãozinho, seu filho de 7 anos. Ele estava a caminho de Campinas, mais uma entrega de peças automotivas para uma grande distribuidora, uma carga como tantas outras, parte da rotina exaustiva que ele abraçava com uma mistura de resignação e gratidão, pois era através dela que garantia o sustento e o futuro de sua pequena família. Cada quilômetro rodado era, para Pedro, um tijolo na construção do futuro de seu filho, um sacrifício silencioso que ele fazia com uma devoção quase religiosa. Seus pensamentos, como sempre, vagavam entre o pragmatismo da vida na estrada, a próxima parada para abastecer, a melhor rota para evitar o trânsito pesado de Campinas e a doçura da vida em casa. Ele se via mentalmente com a lista de supermercado que Ana havia lhe mandado por mensagem mais cedo, imaginando o que ela cozinharia para o jantar quando ele voltasse, e a expectativa de chegar em casa no fim de semana para um churrasco simples. No quintal, com Joãozinho correndo e brincando, o ronco grave e constante do motor, um som que ele conhecia como a palma de sua mão, quase uma extensão de seu próprio batimento cardíaco, e o zumbido suave do rádio em uma estação de modas. De viola, com suas letras sobre a vida na roça e amores perdidos, eram os únicos sons que quebravam o silêncio da cabine. A estrada parecia se estender infinitamente sob o sol forte, um caminho sem fim sob um céu de um azul profundo, quase sem nuvens, onde apenas algumas poucas nuvens esparsas adornavam o horizonte. De repente, o toque estridente e agudo do celular rompeu a tranquilidade monótona da cabine, um som que para Pedro era quase sempre um arauto de notícias urgentes, de algo que exigia sua atenção imediata. O aparelho, o modelo antigo, mas robusto, apoiado precariamente no painel, vibrava contra o plástico empoeirado, chamando sua atenção com uma insistência alarmante. Pedro franziu a testa, uma ruguinha profunda se formando entre as sobrancelhas, enquanto seus olhos, acostumados à vastidão da estrada, focavam na pequena tela. Não era comum receber ligações durante suas viagens,
a não ser de sua esposa, Ana, ou de seu chefe, que raramente ligava para assuntos triviais. Seus amigos, sabendo de sua rotina e da dificuldade de comunicação em longas distâncias, geralmente optavam por mensagens. Um pressentimento estranho, gélido, apertou seu peito, como uma mão invisível que o apertava, fazendo seu estômago revirar. Seus dedos grossos, acostumados ao volante, hesitaram por um instante, suspensos no ar. Antes de ele estender a mão para pegar o aparelho, o identificador de chamadas mostrou o nome de Ana. Era ela. Ele atendeu, a voz soando um pouco mais rouca do que o normal, o coração já batendo mais rápido no peito. Um som que por um instante abafou o ronco do gigante. Algo estava errado. Ele podia sentir o silêncio que se seguiu à sua saudação, preenchido apenas pelos chiados da ligação. Era denso, carregado de uma tensão que ele já conhecia, mas que agora parecia amplificada. Ele esperou, o ar preso nos pulmões, por aquilo que sabia que viria. Pedro, por favor, volta para casa. A voz de Ana do outro lado da linha estava embargada, sufocada por soluços, quase irreconhecível, como se tivesse sido arrancada de sua garganta à força. O som, vindo do pequeno alto-falante do celular, parecia preencher a cabine inteira do gigante, abafando o ronco do motor. Pedro sentiu um arrepio gelado e intenso percorrer sua espinha, subindo da base da coluna até a nuca, fazendo os pelos de seus braços se eriçarem. O suor, antes apenas resultado do calor do asfalto, começou a escorrer frio e pegajoso pela sua testa e têmporas, mesmo com o ar rarefeito que circulava no interior do caminhão. Ele apertou o celular com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, e a borda do aparelho cravava-se dolorosamente em sua palma. Ana, o que aconteceu? Calma, fala comigo. O que houve com vocês? Sua voz soava estranha, rouca, quase um sussurro desesperado, enquanto ele tentava, inutilmente, manter uma calma que não sentia, uma fachada para o pânico que já se instalava. O nó em sua garganta apertava cada palavra dela, dificultando a respiração, como se um peso invisível estivesse sobre seu peito, comprimindo seus pulmões. O cheiro familiar de diesel na cabine, antes reconfortante, agora parecia pesado, sufocante, misturando-se ao gosto metálico do medo em sua boca, um sabor amargo e persistente. O silêncio que se seguiu, entrecortado apenas pelos soluços intermitentes de Ana, foi o mais longo e agoniante de sua vida. Cada segundo parecia uma eternidade, esticando a tensão ao máximo. Pedro apertou os olhos por um segundo, tentando afastar a sensação vertiginosa de que tudo ao seu redor estava se desintegrando. Ele podia ouvir o barulho da respiração ofegante dela, o som de alguém tentando desesperadamente controlar dor, a voz embargada pela urgência e pela tristeza. Ao fundo, ele captava murmúrios distantes, vozes desconhecidas, um barulho de passos apressados. Onde ela estava? O que estava acontecendo que a deixava nesse estado? Finalmente, com um esforço sobre-humano, como se estivesse erguendo um peso invisível, ela conseguiu balbuciar, entre um soluço e outro que pareciam cortar o ar em pedaços. É o Joãozinho. Pedro, ele teve uma crise muito forte, uma dor no peito insuportável, Pedro. Ele não conseguia respirar. Tivemos que chamar o SAMU. Estão levando ele para o hospital, mas a situação é grave. Os médicos, eles disseram que precisamos de um doador urgente. É uma emergência. Pedro, uma emergência de vida ou morte. O mundo de Pedro desabou em um instante, em 1000 pedaços estilhaçados como vidro. As paisagens de cana-de-açúcar, que antes passavam embaçadas pela janela, agora pareciam manchas borradas, sem sentido, distorcidas pela névoa das lágrimas, que se formavam em seus olhos, mas que ele se recusava a deixar cair. O ronco constante e familiar do motor pareceu se silenciar em seus ouvidos, substituído por um zumbido agudo, um eco ensurdecedor do pânico que se instalava em cada fibra de seu ser, paralisando Joãozinho, seu pequeno Joãozinho, seu filho, de 7 anos, à luz de seus olhos, sofria de uma condição cardíaca rara, uma cardiopatia congênita que exigia um transplante. Eles sabiam da gravidade da situação, viviam com essa sombra pairando sobre eles, mas a notícia da emergência o atingiu como um raio, um choque elétrico violento que paralisou seus músculos, roubando-lhe o ar dos pulmões, deixando-o sem voz. Era a temida crise, aquela que os médicos sempre alertavam que poderia ser fatal, mas que eles rezavam fervorosamente para nunca acontecer.
As mãos de Pedro tremiam incontrolavelmente no volante, a borracha desgastada parecendo escorregar sob seus dedos úmidos. Ele tentava processar as palavras de Ana, cada uma delas uma facada dolorosa. Crise muito forte, situação grave, doador urgente, emergência. A cada repetição mental, a dor se intensificava. A imagem de Joãozinho, tão pequeno e cheio de vida, com seu sorriso banguela, seus olhos curiosos e o cabelo desalinhado, se projetou vividamente em sua mente. Um contraste doloroso e cruel com a notícia que acabara de receber. Ele se lembrou da última vez que o viu, pulando e pedindo para passear de caminhão. O gigante, seu companheiro de estrada, que antes parecia tão poderoso e imponente, agora parecia encolher na imensidão da estrada, um mero veículo incapaz de conter a imensidão do desespero de seu motorista. Pedro desligou o celular, a mão ainda trêmula, quase o deixando cair. O silêncio da cabine voltou, mas era um silêncio pesado, sufocante, preenchido apenas pelo eco das palavras de Ana e pelo tumulto de seus próprios pensamentos, que gritavam em sua mente. Joãozinho, meu filho, ele precisava fazer alguma coisa, precisava voltar. Agora, Pedro estacionou o caminhão brusca e ruidosamente no acostamento, o Scania guinchando em um protesto seco e alto, suas enormes rodas levantando uma pequena nuvem de poeira e cascalho. A frenagem abrupta fez o gigante balançar violentamente, emissus aixus, e a carga de peças automotivas no reboque chacoalhou com um som metálico e estridente, como se os parafusos e engrenagens estivessem protestando contra a parada inesperada. Seu coração batia descompassadamente no peito, um tambor de guerra selvagem que parecia querer romper suas costelas, ecoando o pânico que o dominava. As palavras de Ana ecoavam em sua mente repetidamente como um mantra cruel, cada sílaba, martelando em seus ouvidos. É uma emergência doer urgent, situação grave. Ele apertou o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos, e a sensação da borracha quente e áspera, desgastada pelo tempo e pelo uso, era a única coisa real em meio ao caos de seus pensamentos. O cheiro de pneu aquecido pelo atrito da frenagem se misturava ao diesel, criando um aroma denso e quase sufocante na cabine. Ele olhou para a carga que precisava entregar, para os fardos de peças automotivas empilhados e amarrados com precisão, para o contrato que estava em jogo, para a multa por atraso que, ele sabia, viria sem clemência. Depois, seu olhar se fixou na estrada, aquela linha reta e interminável que o afastava cada vez mais de sua casa, de sua família, de seu filho. O sol, implacável, ainda castigava o asfalto, e a miragem continuava a dançar no horizonte, mas, para Pedro, a paisagem havia se tornado um borrão sem cor nem forma, distorcida pela urgência que o consumia. Uma batalha interna feroz se travou. Em sua mente, um embate entre a responsabilidade profissional que sempre honrou e o instinto paterno, primal e avassalador. Ele era um homem de palavra, acostumado a cumprir prazos e entregar encomendas, mas naquele momento, a vida de Joãozinho pairava sobre a balança. A luta durou apenas segundos, mas pareceu uma eternidade. A responsabilidade profissional antes, tão pesada, desvaneceu-se. Uma única certeza se impôs, clara e luminosa, como a luz de uma aldeia que atravessava o para-brisa, cortando a penumbra de seu desespero. Seu filho vinha em primeiro lugar. Nada, absolutamente nada, era mais importante que Joãozinho. Nenhuma carga, nenhum contrato, nenhum emprego valia mais do que a vida de seu pequeno. Com a decisão cravada em sua alma, como uma lâmina fria de aço, ele pegou o celular novamente, as mãos ainda trêmulas, mas agora com uma determinação fria e inabalável. Ligou para o chefe, discando os números quase por instinto, a mente focada no que precisava fazer. A voz do chefe do outro lado da linha soou um tanto impaciente ao atender. Pedro, com a voz rouca e trêmula, quase um sussurro abafado pelo tumulto de suas emoções, explicou a situação em frases curtas e diretas. Chefe, é o Pedro. Desculpe ligar assim, mas é o Joãozinho. Ele está no hospital, grave. Precisa de um doador urgente. Ele podia ouvir a respiração do chefe, uma pausa momentânea, um murmúrio de surpresa e talvez incompreensão. Pedro sabia que estava arriscando seu emprego, que a carga era importante para a empresa, mas naquele momento, o emprego e a carga eram irrelevantes. Grãos de areia perto da montanha que era seu filho. Eu não posso continuar a viagem. Preciso voltar para casa.
Agora, ele não esperou por permissão, não esperou por uma bronca ou uma reprimenda sobre o prejuízo. Não podia esperar. Com a voz ainda embargada pela emoção e o olhar fixo na estrada que agora se tornaria seu caminho de volta, ele desligou o telefone, sentindo o peso da decisão em cada músculo, mas também uma estranha e poderosa sensação de alívio por ter escolhido o que realmente importava. Engatou a marcha e, com uma manobra que fez o gigante gemer e protestar, uma espécie de lamento mecânico, a mais arriscada de sua vida no meio da rodovia, virou o caminhão em um U brusco. Os pneus cantaram no asfalto quente com um som agudo e arrastado, levantando uma pequena nuvem de poeira e fumaça de borracha que se dissipou rapidamente no ar seco. O gigante, seu fiel companheiro de inúmeras jornadas, parecia entender a urgência do semestre. Respondendo com uma potência bruta à sua ordem, o motor rugindo com uma nova intensidade, Pedro apontou o caminhão na direção oposta, rumo à sua casa, rumo ao seu filho. Acelerar, acelerar sem parar. Cada metro percorrido era 1 metro a menos entre ele e Joãozinho. O vento uivava contra a cabine, um assobio alto que se misturava ao som do motor. E o ronco da máquina, agora, era o som da esperança em uma corrida contra o tempo. A promessa de um pai desesperado para chegar ao lado de seu filho. Ele apertou o pé no acelerador, a paisagem se transformando em um borrão ainda mais rápido. O coração em sua garganta, pronto para a longa e incerta jornada de volta. A mente de Pedro era um turbilhão caótico de medos e imagens sobrepostas. Uma colagem fragmentada e dolorosa de cenas da vida de Joãozinho. Ele via o sorriso banguela do filho, que iluminava qualquer ambiente, seus olhos curiosos e inteligentes, que pareciam absorver o mundo com uma sede insaciável de conhecimento. Suas risadas contagiantes, que se espalhavam como uma melodia alegre pela casa, enchendo-a de vida. Essas lembranças, antes um bálsamo para as longas horas na estrada, agora era uma tortura cruel, um contraste insuportável com a fragilidade que seu pequeno filho enfrentava, sozinho, em algum leito de hospital. A cada quilômetro que o gigante devorava impiedosamente, o ronco grave e contínuo do motor parecia se fundir com os batimentos acelerados e descompassados do seu próprio coração, criando uma sinfonia ensurdecedora de desespero e urgência que reverberava em cada fibra do seu ser. Da ponta dos dedos calejados aos músculos das pernas exaustas, a paisagem de cana-de-açúcar, que antes passava embaçada pela janela, agora parecia um túnel sem fim, por onde ele corria em uma perseguição frenética contra a própria escuridão, que ameaçava engolir seu mundo, sua esperança. O horizonte, antes tão distante, parecia se aproximar e se afastar em uma dança cruel. Ele apertava o acelerador com uma força descomunal, quase esmagando-o contra o assoalho da cabine, sentindo a potência bruta do motor Scania respondendo, sob seus comandos, com uma ferocidade que o assustava e o impulsionava ao mesmo tempo. Um rugido grave e profundo ecoava na cabine, um som gutural que se expandia pela estrada, alertando os poucos veículos à frente. O ponteiro do velocímetro teimava em flertar com o limite do irresponsável, e Pedro o impulsionava ainda mais, ignorando os avisos das placas de trânsito, que agora eram apenas borrões incompreensíveis, suas formas e números sem sentido. Seus olhos, injetados de sangue e ardendo pela concentração ininterrupta, estavam fixos na estreita faixa de asfalto à frente, como se pudesse forcá-la e encurtar a se dobrar à sua vontade desesperada, a levá-lo mais rápido ao seu destino. O suor escorria em riachos incessantes pela sua testa, salgado e gelado, misturando-se à poeira fina da estrada, que teimava em entrar pelas frestas, grudando em sua pele de forma incômoda e irritante. Sua camisa de flanela, antes seca ao toque, estava agora completamente úmida e pesada, grudada em suas costas e sob as axilas, uma sensação que ele mal registrava em sua mente turva. O peso da incerteza era esmagador, uma nuvem densa e opressora que pairava sobre ele, ameaçando sufocá-lo a cada respirar, a cada piscada. Será que chegarei a tempo? E se não encontrarem um doador a tempo, ele vai resistir a mais uma crise tão forte? Ana está sozinha lá, como ela está aguentando todo esse peso, essa dor? Perguntas sem respostas giravam em sua mente em um carrossel cruel, cada uma delas uma agulhada afiada em seu peito. Um tormento sem fim que não lhe dava trégua. Ele tentava desesperadamente se lembrar de todos os detalhes que Ana havia dito na ligação anterior,
menos a voz dela trêmula, os soluços cortando suas palavras como facas, a gravidade e o desespero com que ela pronunciou emergência. A urgência na voz dos atendentes do SAMU ao fundo, mas tudo se misturava em um caos sonoro disforme, confundido pelo som estrondoso do motor e pelo pânico crescente que o sufocava, uma sensação de afogamento em terra seca, de estar preso em um pesadelo acordado. A angústia era um nó apertado e sufocante em seu estômago, um peso físico que o impedia de respirar fundo, tornando cada inalação um esforço doloroso, um ato consciente de lutar por ar. Pedro chegou a ligar para Ana novamente, mesmo sabendo que talvez a atrapalhasse em um momento tão crítico, apenas para ouvir a voz dela, para ter certeza de que tudo ainda estava de pé, que Joãozinho ainda estava lutando, que a esperança não havia se extinguido completamente. Ela atendeu, a voz agora um pouco mais fraca, quase um sussurro desolado, mas ainda com a urgência evidente. Confirmou, entre mais soluços contidos, que a situação era delicada, que os médicos estavam fazendo de tudo, que estavam correndo contra o tempo para estabilizá-lo, mas que a melhora era mínima. Chega logo, Pedro. Ele está tão fraquinho, ela pediu em um sussurro quase inaudível, e aquela frase, tão simples e tão carregada de desespero, se tornou a gasolina extra que impulsionava o gigante, o combustível que alimentava sua própria determinação, a força motriz de sua jornada insana. Sua única meta agora era chegar ao hospital, não apenas para estar ao lado de seu filho, para vê-lo, mas para dar-lhe a força que ele precisava, o calor de sua mão em um aperto firme e reconfortante, a presença de um pai que não desistiria. A estrada parecia interminável, e cada semáforo vermelho que surgia no horizonte era uma tortura excruciante, uma pausa dolorosa que o fazia praguejar baixinho, batendo o punho no volante com frustração, os dentes cerrados. Cada freagem brusca, cada carro à sua frente, que parecia lento demais, um obstáculo insignificante em circunstâncias normais, mas que em sua mente, desesperada, tornava-se um inimigo gigante, um bloqueio intransponível intensificava sua agonia, fazendo-o sentir que o tempo estava escorrendo entre seus dedos. Ele olhava para o relógio no painel, os segundos parecendo se arrastar como séculos, a distância diminuindo dolorosamente devagar. A tarde avançava impiedosamente, o sol começando a descer no horizonte em um lento espetáculo de cores, e as sombras se alongavam, pintando a paisagem com tons de incerteza e presságio, criando um cenário quase apocalíptico para seu drama pessoal. Mas a determinação de Pedro era a única luz que brilhava forte dentro da cabine escura do gigante. Ele não iria parar. Ele não podia parar. Seu filho dependia dele, da sua velocidade, da sua obstinação. Ele pensava em Joãozinho, nos seus primeiros passos cambaleantes. No dia em que o ensinou a andar de bicicleta no quintal de casa, na sua paixão incondicional por caminhões, o gigante era, em parte, também uma paixão do filho, um elo, entre eles. Essa era a força inesgotável que o impulsionava através do asfalto quente e da incerteza fria que o cercava. Ele continuava a dirigir, seu corpo moído pelo cansaço, mas sua mente mais alerta do que nunca, focada em um único objetivo, Joãozinho. Horas se passaram, escorrendo entre os dedos de Pedro como areia fina, enquanto o gigante continuava sua incessante corrida contra o tempo, rasgando o asfalto. O sol, aquele disco flamejante que antes castigava a paisagem com seu calor implacável, começou a render-se ao horizonte, transformando o céu em uma tela grandiosa de tons alaranjados, roxos profundos e vermelhos vibrantes. Era um espetáculo que em qualquer outro dia teria cativado Pedro com sua beleza serena, fazendo-o desacelerar para apreciar o fim da tarde. Mas agora, ele mal o registrava, seus olhos, injetados de sangue e cansados, fixos na estrada, que se estendia à sua frente, engolindo quilômetros em uma urgência febril. O ar na Cavan, que antes era quente e pesado, começava a esfriar com a chegada da noite, e as primeiras estrelas pontilhavam o céu escuro, tímidas e distantes. No entanto, a escuridão crescente apenas intensificava sua ansiedade, uma sensação premonitória de que o tempo estava se esgotando minuto a minuto. Ele sentia o estômago revirar a cada lombada que o gigante superava, a cada curva que ele contornava. O telefone de Pedro tocou novamente, o som do toque. Antes, um arauto do desespero e da incerteza. Agora soava como um alarme urgente e penetrante, tirando-o bruscamente de seus pensamentos turbulentos e de sua concentração quase hipnótica na estrada. Era Ana.
O nome dela brilhava na tela do celular, uma luzinha de esperança e medo. Ele atendeu com um movimento rápido e quase instintivo, o coração na boca, batendo tão forte que parecia ecoar dentro de sua cabeça. Um tambor descompassado. Ana, alguma notícia? Como ele está? Por favor, me diga que ele está bem. Algo novo, sua voz, rouca de cansaço e carregada de uma súplica desesperada, mal conseguia sair. Ele podia sentir o suor frio em suas palmas, as mãos firmemente segurando o volante, aguardando a sentença, o veredito que decidiria seu destino. A voz dela, embora ainda cansada e com um resquício de choro que denunciava as horas de angústia, parecia ter um fio de esperança que se enroscava no desespero de Pedro, uma leveza que não estava presente na ligação anterior, uma melodia quase imperceptível de alívio. Ele prendeu a respiração, esperando o que viria a seguir, temendo o pior, mas ansiando pelo melhor. O silêncio que se seguiu à sua pergunta não foi o mesmo silêncio opressor de antes. Havia nele uma pausa, um respiro. Então, a voz de Ana se elevou um pouco, com uma emoção que transbordava mesmo através da linha telefônica. Pedro, os médicos conseguiram um doador compatível. É incrível, Pedro. Um verdadeiro milagre. Eles não sabem como, mas surgiu de repente, de uma hora para outra, e é perfeitamente compatível. Meu Deus, Pedro, é uma bênção. Ela respirou fundo, e Pedro podia ouvir o som trêmulo de seu alívio. Mas a cirurgia precisa ser feita o mais rápido possível, nas próximas horas. É urgente, eles disseram. Estão preparando tudo agora, mas precisamos de você aqui, Pedro. Ele está acordado, embora fraquinho, está pedindo por você. Por favor, chega logo. Um alívio gigantesco invadiu Pedro, como uma onda quente e poderosa que o inundava, desfazendo o nó em seu estômago e fazendo suas pernas se sentirem moles e trêmulas. Uma descarga elétrica de pura emoção que o fez soltar o ar que nem sabia que estava prendendo. Um doador, a esperança, que parecia quase morta e enterrada sob camadas de medo, reacendia-se com uma força avassaladora, iluminando o interior da cabine com uma nova luz, dissipando a escuridão da angústia que o acompanhava havia horas. Era como se o ar ficasse mais leve, mais respirável, e o peso enorme que o esmagava se dissipasse em uma bruma de gratidão. As lágrimas que ele havia segurado com obstinação por horas, na frente de outros motoristas e em sua própria solidão, agora escorriam livremente pelo seu rosto, quentes, salgadas e libertadoras, misturando-se ao suor seco. Ele apertou o acelerador, com ainda mais força, o gigante respondendo com um novo rugido de motor, um som que agora soava como um grito de vitória. Não havia tempo a perder. Cada segundo era precioso mais do que nunca. A vida de Joãozinho estava ali, a um sopro de distância, a uma cirurgia de distância, e Pedro faria de tudo para alcançá-la, para estar presente, para segurar a mão de seu filho, antes que a equipe médica levasse Joãozinho para o centro. A rodovia, sob as luzes fracas do crepúsculo, parecia se estender à sua frente com uma promessa renovada, e Pedro, impulsionado por um amor avassalador e pela esperança requiem encontrada, acelerava, os olhos fixos em um único objetivo, a vida de seu filho. A notícia do doador deu a Pedro uma nova e poderosa injeção de adrenalina que queimava em suas veias, pulsando com uma energia renovada que espantou. Por um momento, o cansaço acumulado de horas e horas na estrada, seus músculos, antes e exaustos pela tensão e pela postura ininterrupta ao volante, pareciam agora mais dispostos, mais alertas, prontos para a batalha que se anunciava. A imagem de Joãozinho sorrindo, a chance de vê-lo crescer, de abraçá-lo novamente e ouvir sua voz infantil, era um motor mais potente que o diesel que corria nas veias do gigante. Era uma força vital que o impulsionava para frente com uma urgência implacável, fazendo-o sentir que cada segundo era precioso, irrecuperável. O gigante, que antes parecia arrastar-se na sua mente atormentada pelo desespero, agora rugia sob seus comandos, respondendo a cada toque do acelerador e cada virada do volante com uma ferocidade renovada. Um companheiro de guerra fiel e implacável. Ao Pedro sentia o caminhão vibrar sob ele, a potência bruta do motor se transmitindo para todo o seu corpo. Do assento que o envolvia ao volante firme em suas mãos, ele cortava as pistas com uma precisão milimétrica, suas manobras audaciosas mas calculadas, confiando em anos de experiência na estrada,
que lhe dava uma intuição quase sobrenatural sobre o comportamento dos outros veículos e as nuances. Tuas fazia ultrapassagens arriscadas, mas nunca imprudentes, sempre atento ao espelho retrovisor e aos movimentos ao seu redor. A urgência gritava em seus ouvidos, um coro incessante e ensurdecedor de mais rápido, um som que se misturava ao vento que uivava furiosamente contra a cabine e ao som monótono, mas agora acelerado, dos pneus sobre o asfalto. Ele dirigia com uma determinação quase febril, os olhos fixos no horizonte que começava a escurecer, procurando o menor sinal das luzes da cidade, que representavam a salvação, a paisagem do interior, que antes era apenas escuridão salpicada por poucas e distantes luzes de fazendas ou pequenas vilas. Começou a se transformar gradualmente. As luzes de Campinas, a metrópole tão esperada, começaram a surgir no horizonte, a princípio tímidas, como vagalumes distantes, e depois crescendo em brilho e quantidade, transformando-se em milhares de pontos luminosos, que pareciam um farol na escuridão de sua ansiedade. Cada luz que se aproximava era um passo a menos para o hospital, um passo a mais para a vida de seu filho. O tráfego começou a aumentar de forma gradual, com carros menores e mais rápidos, zigue-zagueando ao seu redor, buzinando impacientes, mas Pedro se mantinha firme, um gigante imponente em meio a formigas apressadas, inabalável em seu propósito. A cada cruzamento, a cada entrada de rodovia, ele sentia o tempo se esvaindo, mas o destino final estava cada vez mais próximo. A cada minuto que passava, ele sentia que estava mais perto, que a vida de seu filho dependia diretamente de sua velocidade, de sua habilidade em extrair o máximo da máquina que conduzia, de sua resistência implacável contra o sono e a fadiga que tentavam vencê-lo. Ele se lembrava dos desafios das estradas, dos perigos de cada curva cega, dos sustos com animais na pista, mas nenhum deles se comparava à gravidade daquela corrida pessoal. Ele apertava o volante, as mãos suadas e tensas, e podia sentir a pulsar de suas veias nas têmporas, um ritmo constante que acompanhava o motor. O tempo parecia escorrer entre seus dedos como areia fina, e ele lutava para segurá-lo, para forçá-lo a ir mais devagar. Enquanto o gigante corria cada vez mais rápido, um paradoxo cruel. A noite caía completamente, trazendo consigo um frescor que não conseguia aliviar o calor de sua febre interna. Os faróis dos outros carros passavam como borrões, e o mundo exterior se tornava uma abstração. Ele sabia que o cansaço uma hora o atingiria com força total, mas a imagem de Joãozinho, esperando por ele, era um escudo inquebrável. Não havia tempo para descanso, apenas para a estrada e o destino final. A noite caiu de vez espessa e úmida, envolvendo a estrada em um manto de escuridão quase total. Com ela, para a crescente aflição de Pedro, a neblina começou a envolver a rodovia, densa e persistente, como um véu leitoso e opaco, que se estendia infinitamente. A visibilidade tornou-se precária, reduzindo o campo de visão a poucos metros à frente do pesado caminhão. Ele ligou os faróis de milha, que cortavam a névoa em feixes potentes e amarelados, iluminando apenas o suficiente para que pudesse distinguir a linha tracejada do asfalto, mas a atenção redobrada, seus olhos ardendo de concentração e esforço, era fundamental. Cada fibra de seu corpo estava em alerta máximo, os músculos tensos, prontos para qualquer imprevisto. O cansaço, acumulado por horas de direção ininterrupta e noites mal dormidas, tentava vencê-lo, uma sonolência pesada que puxava suas pálpebras e ameaçava dominar sua consciência. Para combatê-la, ele bebia goles de café frio que já não faziam efeito, jogava água gelada no rosto, sentindo as gotas escorrerem por sua barba rala, e falava sozinho em voz alta, para se manter acordado, sua voz rouca ecoando na cabine. Quase um monólogo desesperado e gutural, perguntando a si mesmo a cada minuto: "Você aguenta, Pedro? É pelo Joãozinho." A rodovia, que minutos antes parecia movimentada com o tráfego noturno que se intensificava nas proximidades da grande cidade, agora parecia deserta, e o gigante se movia como uma sombra pesada e barulhenta na neblina, seu ronco abafado pelo ar úmido e pesado. O silêncio, quebrado apenas pelo motor e pelo pingo ocasional da umidade nas janelas, era opressor. Pedro sentia o frio da madrugada começando a penetrar a cabine, mas seu corpo estava febril de adrenalina. De repente, um estampido alto e seco rompeu o som monótono do motor, um barulho metálico e estrondoso que fez o caminhão vibrar de forma estranha, pender para um lado
um pneu. Pedro praguejou em voz alta, o sabor amargo de frustração e desespero preenchendo sua boca, misturando-se ao gosto do café. Era tudo o que não precisava agora. Um atraso cruel, inesperado que poderia custar minutos preciosos. Talvez a vida de seu filho. Ele estacionou o caminhão no acostamento, peso da emergência esmagando-o como nunca, e desceu da cabine, seu corpo pesado e moído. O ar frio e úmido da neblina o envolveu imediatamente, e a escuridão parecia ainda mais densa fora do caminhão. O som do ar escapando do pneu furado era um lamento sibilante e agudo. Com as ferramentas em mãos, sob a luz fraca e difusa de sua lanterna que mal perfurava a névoa, ele começou o árduo trabalho de trocar o pneu gigante. Era um trabalho pesado, demorado, que exigia força e precisão, e cada segundo parecia uma eternidade, esticado pela urgência em seu coração. A neblina e a escuridão pareciam conspirar contra ele, tornando cada movimento mais difícil, cada ferramenta mais escorregadia. A frustração estava a ponto de dominá-lo completamente, um grito silencioso, preso na garganta. Ele se ajoelhou, as mãos sujas de graxa e lama, sentindo o frio do asfalto. Mas em questão de minutos, as luzes fortes de um outro caminhão se aproximaram, cortando a neblina como lâminas de luz, e pararam, logo atrás do gigante. Um homem robusto, com um boné surrado e um rosto marcado pela estrada, desceu da cabine, sem perguntas ou hesitação. Problema no pneu, companheiro? A voz grave do outro caminhoneiro soou no ar úmido. Pedro apenas assentiu, exausto demais para explicar, em um ato de solidariedade silenciosa e imediata, comum nas estradas, onde a vida de um dependia da ajuda do outro. Eles começaram a trabalhar juntos, o barulho metálico das ferramentas batendo e girando, o rangido do macaco levantando o caminhão, o esforço conjunto para desparafusar os pesados parafusos das rodas, preencheram o ar da madrugada. O tempo era precioso, e aquele gesto inesperado encheu Pedro de uma nova determinação, aquecendo-o no frio da noite e na escuridão da neblina como um raio de sol. A camaradagem na estrada, em um momento de desespero pessoal, era um lembrete da humanidade que ainda existia, um elo invisível entre aqueles que compartilhavam a mesma vida na boleia, com um pneu finalmente trocado. O colega caminhoneiro apenas acenou com a cabeça em despedida, sem esperar agradecimentos prolixos. Pedro sentiu os olhos úmidos de gratidão, mal conseguindo balbuciar um muito obrigado que se perdeu na neblina. Voltou para a cabine do gigante, ligou o motor novamente, sentindo a vibração familiar retornar, um som que agora trazia consigo um eco de esperança e a certeza de que havia chegado a hora de acelerar ainda mais. Ele estava perdendo tempo sim, mas aquele pequeno atraso tinha um lado positivo. A confirmação de que, mesmo na solidão da estrada, ele não estava sozinho. A luz dos faróis cortava a neblina adiante, e Pedro seguiu em frente, o cansaço, ainda presente e latejante em seus músculos, mas agora acompanhado por uma onda de esperança e gratidão, impulsionado pela certeza de que estava cada vez mais perto de Joãozinho, mais perto do seu milagre. Finalmente, após uma eternidade de quilômetros devorados na escuridão da madrugada, uma batalha ferrenha contra o tempo, o cansaço e os elementos traiçoeiros da estrada, as luzes imponentes e assustadoras do hospital surgiram no horizonte. Elas cresceram em brilho e tamanho, como um farol de esperança e medo na vastidão da noite, rompendo a escuridão que parecia querer engolir Pedro. Os prédios altos e modernistas da instituição se erguiam, maciços e imponentes, suas janelas criando grades de luz amarela e branca, que Pedro percebia como um misto de promessa de vida e a frieza ameaçadora de um último recurso. Os letreiros azuis e brancos, com o nome do hospital em letras grandes, piscavam suavemente na escuridão, anunciando sua presença com uma frieza quase clínica. Pedro sentiu uma onda dupla de adrenalina pura e um esgotamento profundo percorrer. Sucopo, uma mistura agridoce que o fazia tremer. Ele manobrou o gigante com uma precisão quase irreal para seu estado de exaustão. Estacionando de qualquer jeito no pátio do hospital, as rodas rangendo na brita solta com um som seco e estridente, que ecoou no silêncio da madrugada. Não havia tempo para preocupar-se com vagas demarcadas, regulamentos de estacionamento, ou olhares de reprovação. Deixou o caminhão ali, um gigante adormecido e fiel, seu motor ainda morno e vibrante da longa e insana jornada. O cheiro de óleo quente e borracha queimada pairando no ar. Sem hesitar,
Abriu a porta da cabine com um empurrão e saltou para o asfalto frio. Correu para a entrada principal, seus passos pesados e descoordenados pela fadiga. O corpo moído, os músculos doloridos e rígidos, mas a mente focada em uma única e desesperada coisa: Joãozinho. Seus olhos esquadrinhavam o ambiente, buscando qualquer sinal de vida de seu filho. Ao cruzar as portas automáticas do saguão, o cheiro penetrante de antisséptico e produtos de limpeza, forte e pungente, atingiu suas narinas, quase o fazendo recuar. Era um odor característico de hospitais que ele sempre associara à doença, à fragilidade e, muitas vezes, à perda, menos um presságio que ele tentava afastar. O som distante de bips de máquinas médicas e chamadas de código pelos alto-falantes ecoava nos corredores longos e brancos, criando uma atmosfera de urgência e tensão que pairava no ar como uma névoa invisível, densa e opressora. O chão polido do saguão refletia as luzes brancas e frias do teto, transformando o ambiente em um labirinto luminoso, e cada passo apressado de Pedro ressoava no silêncio quebrado apenas por murmúrios de outros visitantes, alguns cochichos, preocupados e o ocasional arrastar de cadeiras na sala de espera. Ele mal percebia as pessoas ao redor. Suas faces e expressões eram apenas borrões, sua visão focada em encontrar Ana, em encontrar respostas. Ele a encontrou encolhida em uma das cadeiras plásticas da sala de espera, sob a iluminação impessoal, e um tanto fúnebre, que tornava tudo mais cinzento. Ana estava pálida, os olhos inchados e vermelhos de tanto chorar, as mãos tremendo no colo, apertando um lenço úmido. Mas quando seus olhos cansados e marejados se encontraram com os dele, um brilho de esperança e alívio se acendeu no rosto de Ana, uma chama bruzuleante que parecia ganhar força. Uma força renovada pareceu impulsioná-la. Ela saiu de um salto, jogando o lenço para o lado, e se lançou nos braços de Pedro, um abraço forte, apertado e desesperado, que parecia tentar fundir os dois em um só corpo. Emiuma, é sua alma. As lágrimas dela molharam a camisa dele, um choro agora silencioso, sem soluços, que era uma mistura avassaladora de desespero contido e o alívio esmagador de tê-lo ali, ao seu lado, para compartilhar o fardo que pesava sobre ela há horas. Ele está na unidade de terapia intensiva, Pedro. Eles já o levaram para a unidade de terapia intensiva cirúrgica. Os médicos já estão preparando ele para a cirurgia, disseram que estão fazendo os últimos exames, os preparativos finais, para daqui a pouco. A qualquer momento, ela sussurrou, a voz rouca e entrecortada pela emoção, quase inaudível, mas cheia de uma urgência que Pedro sentiu até os ossos. Eles caminharam juntos, de mãos dadas, um apoiando o outro, sua silhueta se arrastando pelo longo corredor até a porta da UTI pediátrica. O silêncio daquele corredor era pesado e opressor, um fardo invisível que os curvava, e cada passo era uma tortura silenciosa, cheia de antecipação e de um medo quase paralisante. As portas automáticas da unidade de terapia intensiva se abriram com um leve sibilar mecânico e um flash de luz, revelando um ambiente diferente. A iluminação era mais branda, filtrada por cortinas, mas os sons eram mais intensos, mais palpáveis. Os bips, contínuos e monótonos de monitores cardíacos, o suave sussurro dos ventiladores pulmonares e o murmúrio das vozes da equipe médica preenchiam o ar, criando um concerto estranho de vida e tecnologia. Ver Joãozinho ali, tão pequeno e frágil, quase perdido na imensidão da cama hospitalar, com seu corpinho magro e pálido, conectado a tantos fios e tubos, que parecia uma teia complexa. Os olhinhos fechados em um sono induzido, partiu o coração de Pedro em 1000 pedaços. Era uma visão dolorosa, a antítese de seu filho alegre, barulhento e cheio de vida que ele conhecia. Ele se aproximou, hesitante, cada passo carregado de uma dor que parecia insuportável, e se ajoelhou ao lado da cama, estendeu a mão e segurou a pequena mão do filho, sentindo a fragilidade da pele infantil contra sua palma áspera e calejada, um contraste chocante entre a força de um pai e a vulnerabilidade de seu filho. Lágrimas silenciosas e quentes rolaram pelo seu rosto marcado pelo cansaço e pela poeira da estrada, enquanto ele prometia, em um sussurro inaudível e sincero, para si mesmo e para o filho, que estaria ali por ele, que lutaria ao seu lado. Custasse o que custasse, era uma promessa feita não apenas para Joãozinho, mas para si mesmo, para Ana, para a vida que insistia em lhes pregar
peças tão cruéis. Ele acariciou o cabelo fino do filho, sentindo a temperatura da pequena testa, desejando que pudesse transferir toda a sua força para aquele corpinho. As horas seguintes, após a despedida dolorosa de Joãozinho à porta da UTI cirúrgica, foram uma eternidade que se estendeu de forma cruel e implacável para Pedro e Ana. Eles se sentaram na sala de espera, mas não nas cadeiras mais confortáveis que outros visitantes ocupavam, e sim em um banco de plástico frio e duro, sentindo cada imperfeição do assento em seus corpos já exaustos. A rigidez do material parecia ecoar a tensão em seus próprios músculos. Cada minuto parecia mais longo que o anterior, esticado pela incerteza e pelo medo que pairavam sobre eles. O tic-tac de um relógio imaginário batendo implacavelmente em suas mentes, anunciando a passagem lenta da vida e da esperança. Esse som fantasma se misturava ao zumbido constante das luzes fluorescentes no teto e ao leve ranger das rodas das macas que passavam ocasionalmente pelo corredor. O silêncio na sala, que por vezes se tornava esmagador e opressor, era interrompido apenas pelos anúncios distantes do hospital, vozes abafadas pelos alto-falantes que se confundiam com os bips abafados de monitores cardíacos, vindos de algum lugar além das paredes. De vez em quando, ouviam-se os sussurros de preocupação de outras famílias, cujas histórias de dor e expectativa se cruzavam ali, em um espaço onde a solidariedade era sentida na simples troca de olhares cansados e complacentes. Pedro observava alguns desses rostos, tentando decifrar suas próprias batalhas, percebendo que não estavam sozinhos na dor, mas sentindo que a dor deles era única, intransferível. Eles se abraçavam, se apoiavam, as mãos dadas com força, buscando um no outro a centelha de conforto que a situação lhes negava. As palmas de Pedro, ásperas e calejadas pela vida na estrada, apertavam as mãos mais delicadas de Ana, transmitindo e recebendo uma energia silenciosa, uma promessa de que estariam ali um para o outro, custasse o que custasse. A cada olhar, um misto complexo e doloroso de medo paralisante do desconhecido e a esperança teimosa de um milagre dançava em seus olhos. O medo de perder Joãozinho e a esperança de vê-lo sorrir novamente. Os olhos de Ana, inchados e vermelhos de tanto chorar, se encontravam com os de Pedro, que refletiam uma exaustão profunda, mas também uma determinação inabalável, uma promessa silenciosa de que não cederiam à desesperança. A tensão no ar era quase palpável, densa e pesada, como a neblina que Pedro havia enfrentado na estrada, e cada respirar parecia mais difícil, mais custoso, como se o oxigênio fosse rarefeito. Eles não conseguiam comer. A ideia de engolir algo lhes causava náuseas, e o cheiro de café na garrafa térmica do hospital, antes convidativo, agora lhes parecia repulsivo, um lembrete amargo da normalidade que havia sido roubada. Mal conseguiam beber água, a garganta seca, um reflexo do medo que os consumia e da adrenalina que ainda corria em suas veias. A cirurgia era complexa e delicada, e os médicos haviam sido claros sobre os riscos, as chances de sucesso, as possíveis complicações que poderiam surgir no meio do procedimento. As palavras risco de vida ecoavam na mente de Pedro, uma sombra constante que se recusava a ir embora, dançando em sua visão periférica mesmo de olhos fechados. Ele, acostumado à ação, à estrada, à resolução de problemas com a força de seus braços e a inteligência de sua mente aguçada pela experiência, sentia-se impotente, um gigante imobilizado diante da fragilidade de seu filho e da imprevisibilidade da medicina. Sua força bruta, sua experiência de anos na boleia, seus músculos desenvolvidos na Davaliaoli, naquelas 4 paredes brancas, onde a vida e a morte eram decididas por mãos habilidosas e tecnologias avançadas. Tudo o que podia fazer era esperar, orar e confiar. Ele fechava os olhos e imaginava Joãozinho acordado, correndo, sorrindo, com o cabelo bagunçado, e suas perguntas incessantes sobre o gigante. Essa imagem era sua âncora, a âncora que o impedia de naufragar no mar do desespero que ameaçava engolí-lo a cada minuto que passava. Ele revivia em sua mente cada momento com o filho, desde o seu nascimento, seus primeiros passos cambaleantes no corredor de casa, as palavras que o filho aprendeu a dizer com sua voz fininha, as brincadeiras no quintal sob o sol, do final da tarde, o dia em que o levou pela primeira vez para ver o gigante de perto, e os olhos do menino brilharam de admiração. Cada lembrança era um bálsamo e uma ferida aberta ao mesmo tempo,
As horas se arrastavam em um ritmo insuportável, cada ponteiro do relógio parecendo mover-se com uma lentidão sádica. A cada vez que uma porta se abria no corredor, ou quando passos se aproximavam da sala de espera, seus corações disparavam em uníssono, um movimento quase robótico, e eles se levantavam, a respiração presa na garganta, esperando a notícia, que poderia mudar tudo para sempre. Mas geralmente era apenas uma enfermeira passando, um médico de outro setor ou outro paciente sendo levado para alguma ala. A agonia se tornava um fardo físico em seus ombros, um peso que os curvava, fazendo-os afundar novamente nas cadeiras de plástico. A decepção lavando sobre eles, como uma onda fria. Pedro sentia as costas doloridas, a cabeça latejante, a exaustão o dominando, mas não permitia que o cansaço o vencesse. A espera era uma batalha silenciosa, travada apenas pela força da fé e do amor incondicional que sentiam por Joãozinho. Uma força que parecia brotar do mais profundo de suas almas. O tempo era seu inimigo e seu aliado. Um paradoxo cruel. E cada minuto que passava sem notícias ruins era um pequeno sinal de esperança. Uma pequena vitória em meio ao caos da incerteza. Ele olhava para Ana, seus olhos buscando e encontrando a mesma dor e a mesma esperança. Um espelho de sua própria alma. Juntos, de mãos dadas, eles enfrentariam o que viesse. A cada segundo, a cada batida do coração de Joãozinho em algum lugar dentro daquelas paredes, após horas de angústia que se arrastaram como areia movediça, tornando cada segundo uma eternidade agonizante, a porta da sala de espera finalmente se abriu. Um médico, vestido em seu jaleco branco imaculado e com uma máscara cirúrgica, parcialmente abaixada no queixo, apareceu. O coração de Pedro disparou, batendo como um motor em alta rotação. Um som que ele sentiu reverberar em todo o seu corpo, do peito à ponta dos dedos. Ele e Ana se levantaram de um salto, seus corpos movendo-se em um uníssono quase robótico, os olhos fixos na figura do médico, buscando qualquer sinal em seu rosto, qualquer indício do que viria a seguir. A expressão do médico era séria, mas havia um sorriso sutil e discreto em seus lábios, um leve brilho nos olhos cansados por trás dos óculos, um sinal que fez o ar na sala aparecer. De repente, mais leve, mais respirável, como se uma névoa densa tivesse se dissipado. Pace, do Joes. A voz do médico era calma, mas firme, e Pedro notou o tom de cansaço velado, mas também uma satisfação contida. Pedro apenas assentiu, incapaz de proferir uma palavra, a garganta seca, os olhos marejados de antecipação e um medo residual, que ainda se recusava a ir embora. Ana segurou a mão de Pedro com força, apertando-a com uma intensidade que quase doía. O silêncio na sala foi momentaneamente interrompido, apenas pelo som do monitor cardíaco de Pedro que o Porsche Acceler, junto com suas batidas. A cirurgia foi um sucesso, ele anunciou, e o mundo de Pedro e Ana apareceu. Instante, voltar a girar em seu eixo, com um novo brilho, uma explosão de cores e sons que antes estavam abafados pelo desespero e pela incerteza. Um suspiro profundo de alívio escapou dos lábios de Ana, um som que era quase um gemido de libertação, e Pedro sentiu as pernas fraquejarem, tendo que se apoiar na cadeira mais próxima para não cair. A notícia o atingiu como uma onda gigantesca de alívio, uma descarga elétrica de pura emoção, que o fez sentir-se tonto, desorientado, mas incrivelmente vivo. As lágrimas, antes de desespero e medo, agora eram de alívio puro e gratidão, avassaladora, escorrendo livremente pelos seus rostos, quentes, salgadas e libertadoras, misturando-se ao suor seco e às marcas de cansaço. Pedro mal conseguia enxergar o médico através do véu de lágrimas que embaçava sua visão, mas as palavras dele eram a música mais linda que já havia ouvido em toda a sua vida, a Sinfonia da Esperança. O coração novo de Joãozinho está funcionando perfeitamente, continuou o médico, sua voz agora mais aberta, transmitindo um orgulho profissional. A equipe trabalhou incansavelmente por ele. O transplante foi um sucesso total. Ele ainda está em recuperação. Será levado para a unidade de terapia intensiva pediátrica, onde ficará sob observação intensiva. Mas o prognóstico é excelente. Ele é um garotinho muito forte, com uma vontade incrível de viver. Pedro sentiu um peso enorme sair de seus ombros, como se uma montanha inteira tivesse sido removida de suas costas, permitindo-lhe respirar profundamente pela primeira vez em horas. O ar da sala, antes denso e pesado pela tensão, agora parecia leve e límpido, perfumado.
pela certeza de que o pior havia passado. A última ligação, aquela que havia virado seu mundo de cabeça para baixo, a corrida desesperada na estrada, o pneu furado na neblina, a solidariedade inesperada do outro caminhoneiro, as longas horas de agonia na sala de espera. Tudo, absolutamente tudo, havia valido a pena. Cada segundo de medo, cada gota de suor e lágrima, culminava naquele momento de triunfo. Era uma vitória, não apenas médica, mas uma vitória de amor, fé e resiliência. Ele abraçou Ana com força, as lágrimas dela molhando seu ombro e seu rosto. Eles haviam passado pelo inferno e voltado, e Joãozinho estava ali, lutando, vivendo, com um coração novo. A esperança se materializava diante deles, não como uma promessa distante, mas como uma luz brilhante e tangível no fim do túnel escuro que haviam atravessado, um raio de sol após a tempestade mais temível. Os dias seguintes ao anúncio do sucesso da cirurgia foram de uma lenta, mas constante e visível recuperação para Joãozinho. A urgência frenética da unidade de terapia intensiva cirúrgica, com seus bips incessantes e a correria dos profissionais, foi substituída por uma observação atenta e mais calma na unidade de terapia intensiva pediátrica. Depois, finalmente, a transição para o ambiente mais acolhedor e menos estéril de um quarto de recuperação regular no hospital. Pedro e Ana revezavam-se incansavelmente ao lado do filho, como sentinelas fiéis. Seus olhos, que antes expressavam apenas medo e exaustão, agora fixavam-se em cada pequeno sinal de melhora do menino. Cada movimento sutil de seus dedinhos, cada suspiro, um pouco mais profundo. Cada abrir de olhos, por mais breve que fosse, era celebrado como uma grande vitória, um marco indelével em sua jornada de cura. O ambiente da UTI pediátrica, embora ainda hospitalar, com seus bips suaves, o burburinho controlado de vozes em sussurros e o som constante de equipamentos de suporte, começou a se tornar familiar, quase um segundo lar temporário para a família, onde a esperança florescia a cada amanhecer. Ana, com sua fé inabalável, sussurrava palavras de encorajamento para Joãozinho, histórias sobre o quanto ele era amado. E Pedro, com sua presença silenciosa e forte, segurava a pequena mão do filho. Ele sentia a fragilidade dos ossos miúdos sob sua palma áspera e calejada, mas também a força surpreendente do espírito resiliente da criança, que parecia se agarrar à vida com uma tenacidade admirável. Aos poucos, quase imperceptivelmente, no início, a vida começou a retornar ao corpo miúdo de Joãozinho. O sorriso que Pedro e Ana tanto amavam retornou, iluminando o quarto com sua inocência e alegria contagiante, dissipando a palidez que antes cobria seu rosto. Suas bochecas, antes encovidas, começavam a ganhar um pouco de cor. A energia, que parecia ter sido drenada de seu corpo nos dias de crise, começou a borbulhar novamente em seus olhos, que antes estavam tão apáticos e sem vida, e agora brilhavam com uma curiosidade renovada pelo mundo ao seu redor. Ele começou a interagir mais, a resmungar pequenas palavras que só os pais entendiam, a fazer perguntas sobre onde estava e por que havia tantos fios em seu corpo. Logo, ele passou a brincar com os poucos brinquedos que podia ter no leito. Um ursinho de pelúcia surrado que Ana havia trazido de casa e alguns blocos macios. Ele até mesmo pedia para desenhar caminhões, sua paixão inata, herança do pai. Pedro observava-o, o coração apertado de emoção, enquanto Joãozinho, com seus pequenos dedos segurando o lápis, com um novo vigor, traçava linhas tortas, que representavam rodas gigantes e carrocerias coloridas, imaginando novas aventuras para o gigante. Ver a vida retornar ao seu filho, vê-lo se reanimar dia após dia, era a maior recompensa para Pedro, um bálsamo para sua alma exausta e tensa, uma recompensa que superava qualquer cansaço físico ou dor emocional que havia sentido. Era a prova de que tudo havia valido a pena. Quando Joãozinho finalmente teve permissão para sair do hospital e ir para casa, a alegria de Pedro e Ana era indescritível, transbordando em lágrimas de gratidão e abraços apertados. A despedida da equipe médica foi marcada por sorrisos e acenos, um reconhecimento silencioso da batalha travada e vencida. O abraço na saída do hospital, sob o sol que agora parecia mais brilhante, foi longo, apertado, cheio de lágrimas de gratidão e alívio, um momento que Pedro jamais esqueceria, gravado a ferro e fogo em sua memória. Joãozinho, embora ainda um pouco fraquinho
e com a voz um pouco rouca pelos dias de intubação, se aninhou nos braços do pai, sentindo a segurança e o calor familiar que tanto ansiava. A casa, antes um local de angústia e silêncio pesado, agora se enchia novamente com a voz infantil de Joãozinho, suas risadas contagiantes e o barulho suave de seus pequenos passos que ecoavam pelos cômodos, um som que era música para os ouvidos de Pedro. Eles montaram um pequeno cantinho para ele na sala, com almofadas macias, cobertores coloridos e uma caixa repleta de brinquedos, para que pudesse se recuperar com conforto e cercado do amor incondicional da família. Ana, com o brilho renovado nos olhos, preparava as comidas favoritas de Joãozinho, enquanto Pedro passava horas e horas contando histórias da estrada, com o filho ouvindo atentamente, os olhos brilhando de admiração e os próprios sonhos de seguir os passos do pai. O gigante, o velho Scania, estava parado no pátio do hospital desde a noite da cirurgia, um lembrete silencioso e imponente daquela corrida contra o tempo, da decisão impensada e da fé que impulsionou Pedro. Seus pneus estavam empoeirados, a lataria um pouco suja e marcada pela poeira da estrada, mas ele permanecia ali, aguardando, um gigante adormecido, mas vigilante. Agora, no entanto, ele representava mais do que uma máquina de trabalho. Ele era um símbolo vivo, não era apenas um caminhão, mas um companheiro de jornada que o levara ao seu destino mais precioso, a vida de seu filho. Pedro olhava para ele e via a vitória, a esperança, um monumento à batalha vencida, aquele monstro de aço e diesel que o havia levado através de quilômetros de asfalto, sob um sol escaldante, enfrentado perigos, neblina e desafios, era, agora, o elo físico daquela incrível história de superação e amor incondicional. Ele sabia que em breve o gigante estaria novamente na estrada, mas nunca mais seria apenas um caminhão. Seria o veículo que trouxe seu filho de volta, vida, com Joãozinho recuperado e finalmente de volta para casa, menos o lar, que se tornou um porto seguro após a tempestade mais violenta que já haviam enfrentado. A vida de Pedro e Ana ganhou um novo significado, uma profundidade que antes não. Era como se um filtro tivesse sido removido de seus olhos, revelando as cores e as nuances de cada momento. Marcada pela cicatriz indelével de uma experiência que os transformou para sempre, a família agora celebrava cada instante. Os dias que se seguiram foram preenchidos não apenas com a rotina de cuidados operatórios de Joãozinho, mas com risadas genuínas que ecoavam pela casa, com as brincadeiras no quintal, sob o sol paulista, e com a alegria simples e pura de ter a família completa novamente, unida e mais forte do que nunca. Joãozinho, com seu novo coração batendo forte no peito, era um menino vibrante, cheio de energia e com uma sede de viver que contagiava a todos ao seu redor. Cada batida de seu pequeno peito, agora saudável e vigoroso, era uma melodia de gratidão para Pedro, um lembrete constante do milagre que havia acontecido, da segunda chance que a vida havia lhes dado. As estradas ainda chamavam Pedro, o ronco familiar do motor ainda o convidava de volta para a boleia, um chamado que ele atendia com um misto complexo de saudade e um respeito renovado. Ele voltou à sua rotina de entregas, mas agora ele as via com outros olhos, matizadas pela experiência que vivera, por aquela corrida desesperada contra a morte. Cada viagem, cada quilômetro percorrido, cada paisagem que passava velozmente pela janela da cabine, menos as lavouras a perder de vista, sob o sol, as serras imponentes que se erguiam no horizonte, as pequenas cidades à beira da rodovia com suas luzes piscando na noite, era um lembrete vívido da fragilidade da vida e da força avassaladora do amor que unia sua família. Ele percebia a beleza em cada detalhe, desde o nascer do sol que pintava o céu de cores vibrantes e prometia um novo dia, até a solidariedade inesperada de um colega caminhoneiro na escuridão da noite, que lhe estendeu a mão em um momento de desespero. O ato de dirigir, antes uma obrigação, agora era quase uma meditação, uma forma de processar tudo o que havia acontecido, de recalibrar sua alma. Ele continuou a dirigir o gigante, seu fiel Scania, mas agora com uma gratidão imensa por cada quilômetro percorrido, por cada obstáculo superado, por cada curva inesperada do destino que o levara de volta para casa, para a vida de seu filho. A cabine do caminhão, antes apenas um espaço de trabalho e reflexão solitária, agora era um lugar de memória e gratidão, onde as lembranças vívidas da corrida contra o tempo se misturavam com a alegria contagiante da recuperação de Joyce. O cheiro de diesel e café, tão característico de sua rotina,
e que permeava suas roupas e sua pele, nunca mais seria o mesmo. Agora ele carregava o aroma sutil da esperança, da resiliência e do amor incondicional que havia testemunhado. Quando parava em um posto de beira de estrada e via outros caminhoneiros, ele os via não apenas como colegas de profissão, mas como potenciais salvadores, como aquele que o ajudou na neblina, uma rede invisível de humanidade e camaradagem que se estendia por todo o asfalto. Pedro sentiu uma nova conexão com o mundo, uma empatia mais profunda pelos dramas que sabia que muitos ali também enfrentavam em suas próprias jornadas. A última ligação, aquela que havia rompido o silêncio monótono da estrada e virado seu mundo de cabeça para baixo em questão de segundos. Havia sido um toque de desespero, um grito de socorro que mudou tudo, mas também foi paradoxalmente o início de uma nova jornada para ele e sua família, uma jornada de esperança, amor incondicional e a certeza inabalável de que a família era o seu porto seguro. O seu destino mais precioso, mais valioso que qualquer carga ou compromisso profissional. Pedro sabia que a estrada continuaria a chamá-lo, com seus desafios e suas belezas inigualáveis, mas agora ele a percorreria com um propósito renovado, com um coração cheio de gratidão e a mente em paz, sabendo que o maior tesouro de sua vida, menos Joãozinho, Ana, seu lar, estava esperando por ele em casa a cada retorno. E, a cada ronco do gigante, a cada vibração do motor sob seus pés, ele sabia que não estava apenas transportando mercadorias. Ele estava carregando uma história de milagre, de amor incondicional e a promessa de um futuro brilhante. Essa nova perspectiva era o combustível mais potente que o gigante jamais teria.